Olá, amigos do programa Bem Mais Brasil, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a partir de hoje nós estreamos mais um canal de comunicação. Graças ao apoio da empresa Bem Brasil Alimentos, nós teremos a partir de hoje edições semanais em vídeo, que estarão todas disponíveis no site da empresa, que é o www.bembrasil.ind.br. E na nossa edição de hoje nós trazemos José Tadeu Silva, ou mais conhecido como Mestre Tadeu, que é o fundador e diretor das obras assistenciais da Casa do Caminho. Dr. Farai conversou com ele e vocês acompanham agora. Dois Dedos de Prosa. O programa Bem Mais Brasil hoje inaugura uma nova fase, contando inclusive com a sua audiência. Aliás, a gente quer agradecer sobremaneira, mais do que a sua audiência, a sua companhia, colaboração e principalmente a sua amizade. Mas para esse programa de estreia, uma reestreia, uma vez que agora a gente também vai ter essas gravações também através de vídeo, nós chamamos alguém muito íntimo, um amigo muito íntimo nosso. Você pode dar o nome para esse nosso amigo, para o anjo, pode chamar de amor, pode chamar de auxílio, pode chamar de abnegação. Quer um nome mais fácil de poder memorizar? Então chama de Tadeu. Afinal de contas, nós recebemos hoje com muita alegria José Tadeu Silva, o Mestre Tadeu. Por que mestre? Hoje, outubro, sim, mês dos mestres, mês dos professores, é dia dos professores. E estamos aqui com o nosso querido mestre em amor, em caridade, e é com ele que a gente vai travar esses 2 dedos de prosa. Seja muito bem-vindo, Tadeu. Muito obrigado, agradeço de coração essa oportunidade e todo esse elogio, a bondade sua. De maneira alguma. A sua história, escrita aí, segundo o Tadeu me confirmou, ele é nascido dia 4 de janeiro de 55. Eu sou obrigado a acreditar porque é ele que está falando, porque até vocês podem perceber, parece até brincadeira dele. Mas nessa história que você escreve nesse tempo, Tadeu, esses elogios, essas alcunhas que a gente coloca são muito poucas perante a sua história e seu exemplo de vida. O Tadeu, filho de Dona Luísa Salazar Silva e de José Jovino Silva, como eu disse, nascido em 55, dia 4 de janeiro, aprendeu desde muito cedo algumas disciplinas que escola nenhuma da vida poderia dar. E é sobre isso que a gente queria comentar com você, Tadeu. Hoje nós estamos no mês de outubro, mês de setembro é dedicado aí à família, mês de outubro, as pessoas que comemoram também o Dia da Padroeira do Brasil, dia 12 de outubro, enfim, o que significado que a família, a sua família, a Dona Luísa, seu José, tiveram na sua formação e como é que você aprendeu? Você foi uma criança levada, Tadeu? Pois é, meus pais, assim, foi uma coisa muito importante da minha vida, muito especial, né? A minha mãe foi mãe professora, porque minha mãe, ela, além de mãe, ela me ensinou o exercício da caridade. Desde muito cedo. Com 9 anos de idade, né? Eu já ia para as periferias com ela, a fazer esse trabalho de amor ao próximo. E meu pai, uma pessoa muito humilde, e que deixou assim um exemplo muito grande para mim de humildade, de amor, de afeto. Então meus pais é um caso assim de um amor assim incondicional. Então me deixou assim um exemplo muito grande e uma fortaleza, né? Porque o exemplo arrasta, né? Não tem a menor dúvida, você falou tudo agora. Lições a gente aprende, mas o exemplo arrasta a gente, né? E esse exemplo de casa que você teve, você começou a sua carreira, a sua jornada, a sua missão acompanhando a sua mãe na ajuda fraternal mesmo para as pessoas que dependiam? Exatamente. Na verdade, ela ia para as periferias, dar banho nos doentes, limpar as mazelas, e eu segurava a perna do doente para banhar as mazelas, né? Então eu tinha um contato assim com pessoas muito doentes, muito enfermas. Meu pai às vezes ficava preocupado, os vizinhos eram contra, porque achavam que eu era muito pequeno para lidar com aquela coisa pesada, né? E aquilo para mim gostava de fazer aquele trabalho, né? E minha mãe dividia mesmo as tarefas comigo, né?
estar fazendo na prática mesmo, né? Mamãe, infelizmente, partiu muito cedo, né, Tadeu? Ela deixou com 45 anos. Minha mãe teve um câncer de mama quando estava dando de mamar o caçula, né? E durou só um ano, né? Depois de nascimento. Depois de nascimento. Aliás, né? Seus dois irmãos, que você tem mais dois irmãos, né? Tem mais uma irmã e um irmão. Os nomes? O meu irmão é o Itamar, que é o temporão, né? Esse último? Esse último. A raspa do tacho? E a outra tinha o nome da minha mãe também, Maria Luísa. Certo. E você, desde muito cedo, vendo a mamãe partir cedo, ficou, inclusive, com a condição de também ajudar o seu pai, né, seu Jovino? Quando a minha mãe adoeceu, meu pai adoeceu junto também. Ele já teve um AVC, né? Primeiro teve uma isquemia, né? Depois ela repetiu, com 42 anos. Então foi uma sequência assim que você, provavelmente, muitos teriam perdido o chão. Mas exatamente esse exemplo que você tinha dentro de casa, você já esperava por isso? Você já tinha uma base para se aguentar, para suportar isso tudo? Já, porque eu já lidava com muita pessoa enferma, eu já estava um pouco calejado, apesar de que quando é com a família é um pouco diferente, né? E meu pai me deu a oportunidade de acabar de fazer meu estágio, porque ele ficou numa cama 4 anos. Eu dando banho, cuidando na boca, ainda me deu essa oportunidade de acabar de fazer o estágio com ele. Você não respondeu a primeira pergunta, mas eu sei que você foi um aluno aplicado. Eu fui sim, eu era muito tranquilo. Eu sempre agreguei muito pessoas, mesmo tempo de criança, no grupo, onde eu estava aquele tanto de gente comigo, né? Na minha mocidade também, na minha adolescência, sempre fui cercado de muita gente. Salvo engano, com 11 anos, estava na 3ª série do primeiro grau, que antigamente se chamava primário. Primário, né? Justamente. E parece que você teve uma experiência, assim, emocionante. Era Dia das Mães, não era? E fizeram um pedido para você. O que era esse pedido? Eu sempre movimentava a escola, eu fazia as poesias, as composições, eu tinha muita facilidade, mas já da mediunidade. Já era influência. Era influência. E sentei para programar a festa das mães, e aí esse dia eu psicografei 48 estrofes de uma poesia das mães, assim, bastante profundo, e o mentor na época deixou o nome. Né? Parece que nós conhecemos quem que é. Pois é. André Luiz. André Luiz? André Luiz. E você tem ainda recordação de pelo menos alguns trechos dessa... tem sim. Você gostaria de repetir aqui pra gente? Uma sim. Parte, pelo menos? Vamos Até lembrar. porque para homenagear as mães que estão nos ouvindo agora. Vamos lembrar 3 estrofes, que começa dizendo assim: Mãezinha, hoje é teu dia, felizes estamos nós, em tua boa companhia, nunca sentimos sós. Mãezinha, te desejamos trazer-te muita alegria, e por isso aqui estamos a festejar o seu dia. Nessa data importante, não tenho muito para lhe dar, somente uma humilde prece para Jesus te abençoar. E nós aqui na companhia de José Tadeu Silva, simplesmente arrepiado, né? E em boa companhia, certamente, meu querido amigo. Até porque nós estamos num mês consagrado à padroeira, como eu já falei, né? Então, essas 3 estrofes aqui do querido amigo Tadeu, a gente dedica a todas as mães e as respectivas famílias, porque vocês são um esteio, são o nosso porto seguro em todo o tempo. Tadeu, eu vou pedir para você um minutinho só para a gente poder respirar fundo, até para recobrar agora nossas emoções, tá? E daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do nosso bate-papo, pode ser? Combinado. Experimente os flocos de batatas Bem Batata. Com ele você vai fazer deliciosas massas para pizzas, coxinhas e nhoque, caldos, purê de batata e o tradicional pão de queijo. O flocos de batata Bem Batata proporciona muita praticidade e sabor aos alimentos e é produzido pela Bem Brasil Alimentos, o verdadeiro sabor da batata. 2 dedos de prosa. De volta aqui com o segundo bloco do nosso programa Bem Mais Brasil, hoje edição
hiper especial no Dois Dedos de Prosa aqui com o querido amigo José Tadeu Silva, o Tadeu que já até como Ayrton Senna da Silva era o Ayrton Senna do Brasil, o Tadeu é o Tadeu de Araxá, é o Tadeu nosso amigo, é o companheiro, o mestre Tadeu, e conversando aqui essa prosa gostosa sobre a sua infância, essa questão da escola, da vida, em que você teve em casa mamãe e papai como principais professores aí na sua jornada. Só que chegou uma hora que o menino cresceu, né? E a partir de 1980, mais precisamente 1980 mesmo, você acabou por fundar as obras assistenciais Casa do Caminho, que até hoje funcionam aqui, na rua Rio Grande do Sul, 618. Como é que surgiu essa ideia e de onde partiu essa iniciativa, Tadeu? Depois do desencarne do meu pai, eu cedi meu quarto para 2 paralíticos e ali começava a Casa do Caminho. Só que essa casa não é só minha, é dos meus 2 irmãos também. Certo. Né? Mas eu tinha já feito a partilha, então ficou um terreno para mim, um para minha irmã e a casa para o caçula. Né? Uhum. E aí eu comecei nessa casa e logo depois chegou alguns companheiros que estão comigo até hoje. O Hernandiro, o Xavier, né? E nós começamos a fazer no meu terreno essa enfermaria de adobe, né? Quando a gente passou para essa enfermaria, a casa já estava cheia, até a cozinha. É uma coisa espantosa, a gente comentava até fora do ar aqui, que quando está escrito lá em cima não tem jeito, né? Já estava escrito porque começou a juntar gente para ser atendida e gente para atender. E o crescimento, hoje nós contamos aqui nas obras assistenciais Casa do Caminho com cerca de quantos funcionários aproximadamente? Nós temos hoje uma média de 275, 278, já teve até 280 e poucos. E com atividades das mais variadas? Mais variadas, o hospital tem as mais variadas funções, né? Mas uma parte maior é nível superior. O hospital hoje é uma coisa cara, né? Muito cara, porque a maioria dos funcionários é nível superior. E embora seja contemplado com convênio com o Sistema Único de Saúde, o valor que se tem que completar é muito maior pela verba que recebe, Tadeu? Muito maior. Hoje o faturamento do SUS, que varia muito, muito mesmo, ele fica entre 350 a 400 mil. E a folha de pagamento hoje é 620, 630 mil. Será a folha? Será que pelas essas contas a gente pode começar a acreditar em milagre, Tadeu? Porque tem que ser um milagre a cada mês. Mas é a mão de Deus. A mão de Deus. A mão de Deus. E isso provavelmente deve fazer com que vocês tenham uma série de dificuldades e dependam também intensamente da comunidade, não? Totalmente. Sabe? Da barra de sabão, do pacote bombril, do arroz, do feijão, né? Uhum. Tudo que gasta no lar, gasta nessa casa. E a gente depende da comunidade. E a comunidade, graças a Deus, responde muito bem. Cresceu a Casa do Caminho, virou uma instituição desse porte, mas continua ainda com aquele embrião. No meio da Casa do Caminho ainda tem a sua casa, onde você inclusive mora? A minha preocupação quando a casa começou a crescer muito, apesar que eu tenho muita fé, né, acredito muito, mas assim, fiquei um pouco preocupado que a casa crescendo, fiquei com medo de perder a essência. Certo. Que tem uma essência. E graças a Deus, a casa cresceu, virou um hospital, parece que a essência apurou mais ainda. Chega a ser até muito curioso, Tadeu, porque a gente entra aqui nas dependências e tudo, inclusive em construções modernas, e no meio está ali aquela casinha de adobe ainda, como se fosse conviver futuro, presente e passado convivendo juntos, né? É verdade. E interessante que esse movimento todo do hospital, às vezes 8, 10 cirurgias por dia, você não percebe. Né? Uhum. Aquele silêncio, aquela tranquilidade, de repente a clínica cheia, lotada, porque clínica normalmente é onde tem doente cardiopata, onde tem muita asma, onde tem muito barulho, muito gemido. Você entra na clínica, parece que não tem ninguém. E curioso porque essa movimentação é intensa, é um ambiente hospitalar, e de repente você num dos corredores dá de cara com uma casinha simples ali, tem um olho d'água, não tem? Tem também uma fonte, a fonte da saúde, fica mais embaixo aqui, né, no fundo da instituição. E é um local de reflexão seu, utilizado para você conversar? Eu frequentei essa fonte de 9 anos de idade, mais ou menos de 9 anos, até virar um bairro, porque virou um bairro, né? Certo. Então essa fonte hoje já ficou cercada com 2 bairros, mas lá ainda tem uma água muito boa ainda,
né? E a água, principalmente hoje, está tão em falta, quer dizer, aquela é uma água abençoada. Não secou, incrível, né? Até hoje, né? Uhum. Tem uma água muito boa lá, uma nascente. Tem o serviço hospitalar, tem toda a atividade, mas também tem o serviço fraterno e tem também as reuniões onde você conduz as pessoas que ouvem falar dessa sua graça, dessa tua vocação, e vêm até Araxá. Cerca de quantas pessoas normalmente vêm semanalmente? E qual foi o nível máximo de ocupação aqui nas reuniões? São 2 reuniões por semana, de sábado e quarta, né? Sábado, quarta-feira, o povo de Araxá. O povo de Araxá tem essa consciência de não vir no sábado. Vem alguns, mas não vem todo mundo, né? Uhum. E normalmente quarta enche muito também. E encher de que volume aproximadamente? Sentados é 950, dependendo do tanto de cadeira que coloca, chega até 1000. E já teve um tempo aí que vocês ficaram preocupados que não ia caber todo mundo? Né? Ah, sempre acontece. O sábado, então, o feriado do ano passado prolongado, nós recebemos, foi recorde, nós recebemos 33 ônibus. Isso tudo as pessoas vêm porque conhecem da sua vocação, da sua missão, mas é importante salientar que vem porque também, por mais abastada que seja uma casa, falta alguma coisa, né, Tadeu? É verdade. E o que está acontecendo com a gente? As pessoas vêm assim com um carinho tão grande, com um desprendimento tão grande. O que mais impressiona a gente é o desprendimento que essas pessoas saem lá do Rio Grande do Sul, de Florianópolis, vêm pessoas de todo quanto é lugar do Brasil, Bahia, Rio de Janeiro, mas um pouco maior de São Paulo, estado de São Paulo. Esse povo vem assim com uma vontade, com uma alegria, né, tão grande. Eles falam que vem abastecer, né, mas vem com uma fome de alma também, né? Pois é, né, vem de alma mesmo, né, vem assim com o coração aberto, né. Você percebe que eles vêm e absorvem esse ambiente que tem a casa, essa paz, essa coisa harmônica, né. E essa comunidade que já não é mais de Araxá, porque você não pertence mais a Araxá, você já é do mundo, meu amigo. Então vem até aqui, e hoje nós estamos aqui nesse bate-papo com o Tadeu, esses 2 dedos de prosa, muito sentido inclusive, porque o segundo dedinho está encerrando, Tadeu. Eu queria que você agora dedicasse alguns minutinhos aqui do nosso programa para conversar com esse nosso irmão, essa nossa irmã, que porventura não tiveram a graça e a felicidade que eu estou tendo agora de estar aqui do seu lado, ouvir você. Manda uma mensagem de otimismo, apesar de tudo, que vale a pena continuar na luta. 2000 anos se passaram, né? Jesus veio, acendeu a chama do amor nos nossos corações, e nós ainda estamos aí lutando para exercitar essa virtude maior de Deus, que é o amor. E o amor é a base da nossa vida. O amor cura, liberta e faz crescer o nosso espírito. E é a nossa grande missão aqui na Terra, é aprender a amar, é tentar exercitar essa energia de Deus, que é o amor, essa coisa tão sublime. Todo dia nós temos que parar e refletir quanto a essa questão do amor. Amar não é ficar parado a esperar. Amar é ir ao encontro do outro. E para você, nosso amigo ouvinte, internauta, que está acompanhando o programa Bem Mais Brasil, se você aprendeu a amar, também lembre que oração é orar e agir. E se você sentiu-se tocado em querer colaborar, Casa do Caminho, as obras assistenciais, tem sempre um momento para você colaborar, não é isso? Exatamente. Você pode colaborar com seu coração, com gêneros alimentícios. Tadeu, explica como é que a gente pode ajudar. Tem muitas formas, né? Eu falo muito assim, o que gasta num lar, gasta aqui, só que aqui gasta dobrado, triplicado, né? E tem também uma outra forma, que é o boleto. O boleto, ele é simples de adquirir, e a quantia que puder dar. Não tem nada fixo, né? Mais informações você pode ligar aqui também no telefone da casa, né? Entrar no site da casa também, né? www.casacaminho.com.br. E o telefone? 3662-5409. E enfim, quando você sentir que está tocado, o mestre lá em cima vai ensinar como é que você chega aqui para poder colaborar. Não é isso mesmo? Justamente, o pão partilhado é mais saboroso. Fica aí, fica a dica. Meu querido amigo Tadeu, irmão,
Obrigado pelo exemplo de vida que você nos dá. Muito obrigado por tudo. Você é gente mais do que do bem. Você é de Deus, tá? Muito obrigado pela sua participação. A gente vai ficando por aqui e eu vou fazer uma coisa que eu sei que você gostaria de fazer por aí. Então, um abraço, meu irmão. Um abraço do coração. A gente volta na próxima. Com as marcas Mais Batata e Bem Batata, a Bem Brasil produz a batata pré-frita, congelada com qualidade prêmio. A Bem Brasil Alimentos atende a todos os segmentos do mercado: varejo, food service, fast food, sendo também fornecedora das marcas de grandes indústrias alimentícias brasileiras. Bem Brasil, o verdadeiro sabor da batata. E aí, pessoal, gostaram? Pois é, você também de casa pode sugerir pautas para a gente aqui do programa Bem Mais Brasil. É só mandar um e-mail para comunicacão@bembrasil.ind.br. E não se esqueça também de compartilhar os nossos vídeos. E semana que vem nós temos mais. Até lá!